Boa noite, gente. Tudo bem? Hoje vocês estão ouvindo uma voz diferente aqui. Quem acompanhou as outras lives era o Felipe que estava falando. Ele está aqui do meu lado ainda. Mas hoje quem vai falar é o Vinícius, né? A gente vai falar um pouquinho sobre diferenças de outbound e inbound marketing, né? Que é o marketing tradicional, contra as etapas de um funil de venda, como que funciona e algumas dicas que a gente vai dar para vocês. Tá? Primeiro de tudo, existem algumas diferenças berrantes aí entre uma metodologia e a outra, né? Então, o que, que a gente tem de diferença? O começo de tudo é a pesquisa, né? Você tem pesquisas diferentes de acordo com o trabalho que você vai fazer, né? Porque se você quer atingir o seu público para ele cair no seu funil de venda, para ele se interessar pelo seu produto, você tem que fazer uma pesquisa. E mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre como o outbound funciona, né? Como realmente é esse trabalho. Tá? Então a pesquisa é diferente, a abordagem que você vai fazer com o seu prospect ou o seu lead é completamente diferente, né? Por quê? O outbound funciona da seguinte maneira: é como se você corresse atrás do seu cliente, né? A sua empresa corre atrás do seu cliente. Então a sua abordagem vai ser um pouco mais agressiva, você vai ser um pouco mais direto, né? Então essa é uma das diferenças. No inbound é diferente, você vai falar um pouco do seu produto, falar qual é o problema que o seu produto ou o seu serviço resolve, para você ir guiando o seu possível lead, aí, o seu prospect, a uma próxima etapa nesse funil de venda, para que ele tenha interesse na sua empresa, né? Então é menos impactante, é menos agressivo. A linguagem é completamente diferente. Não adianta você querer usar uma linguagem mais agressiva dentro de uma estratégia de inbound, porque você vai falhar, né? Existem metodologias de você usar os conteúdos para isso, as palavras para isso, mas nunca é totalmente agressivo. Tá? Ao contrário do outbound, que a gente pode citar como exemplo aí televisão, rádio, que tem que ser uma coisa mais impactante, né? Tem que ter aquele primeiro, causar aquela primeira impressão. O inbound é completamente diferente. O direcionamento que você dá para o seu prospect ou lead também é completamente diferente, né? Como eu falei agora há pouco, no outbound você vai falar muito da sua empresa, você vai falar muito só dos benefícios ali de preço, e no inbound não, você vai criar uma necessidade ali no seu prospect para que ele queira consumir mais conteúdos seus, né? Então você vai alimentar esse cliente, esse seu possível cliente, com informações que ele precisa, né? Você não vai ficar se vendendo o tempo inteiro. Então é uma estratégia que requer um pouquinho mais de paciência, leva um pouco mais de tempo, porque você vai fazer pesquisas, você vai ter uma abordagem diferente, a sua linguagem vai ser diferente. Você tem que estudar como que esse prospect ou esse lead reagiu a uma comunicação anterior para ver se está dando certo ou se está dando errado. Tá? E esse é um dos pontos que a gente gosta de ressaltar bastante aqui, que a mensuração no outbound é completamente diferente do inbound. Por quê? Se você faz um anúncio numa televisão ou no rádio, você não consegue quantificar exatamente qual foi o seu alcance, quantas pessoas você atingiu, quais foram as reações que as pessoas tiveram quando viram o seu anúncio. Totalmente ao contrário do inbound, que você consegue mensurar, porque a gente usa aí ferramentas como mídias sociais, e-mail marketing, questão de conteúdo é muito importante, ainda mais no período que a gente vive hoje, né? Esse período de crise, de muitas dúvidas, né? Que todo mundo está tendo. Vai manter a quarentena? Não vai manter? Então, quanto mais conteúdo você dá para o seu cliente, o inbound funciona melhor. Tá? Então, essa mensuração permite que, se não estiver de acordo com o que você planejou, essa sua campanha ou esse seu trabalho, você consegue mudar a trajetória de uma maneira muito mais ágil, né? Ao contrário do outbound, que primeiro de tudo, que para você fazer um anúncio em televisão ou em rádio, você já contrata ali um determinado período, um determinado tempo que vai aparecer a sua marca e você não mensura. Então isso já é ruim, porque como que você muda a sua trajetória se não estiver de acordo com o que você planejou? É mais difícil, né? Então o inbound permite isso pra gente, isso é interessante. Aqui, Vinícius, a Maria Cecília aqui da Paulista pergunta para você como são mensurados, você está falando de mensuração, né? Ela cita aqui, como é que são mensuradas a evolução do inbound e do outbound aí?
Tá. Primeiramente, tudo vai depender do seu planejamento, né? Você não consegue mensurar, você não tem uma fórmula para mensurar isso. Então, se você quer aumentar o market share da sua empresa, é um dado que você vai analisar. Se você quer reforçar a marca da sua empresa, né, fazer um trabalho de branding, é outro trabalho, é outra mensuração que você vai ter. Né? Se você quer um alcance maior, é outro dado que você vai ter. Então, tudo depende do seu planejamento. Tá? Não tem uma fórmula secreta para isso. Isso que é legal também no inbound, né? Porque assim, não é um trabalho que a gente pode dizer quadrado. É um trabalho que você vai moldar o seu trabalho ao longo do período ali que você está fazendo as campanhas, de acordo com o que o mercado está falando para você. Então, espero ter respondido aí a sua dúvida, né, Cecília? Obrigado por participar. Então, o trabalho de inbound ele é mais adaptável. A gente Ele é mais consegue adaptável. modificar, adequar de acordo com as necessidades locais. Sim, Oh, sim. legal. Porque você analisa o comportamento do seu consumidor ou do seu público-alvo. No caso, persona, né? Que a gente detalha um pouco melhor o público quando a gente faz um trabalho de inbound. A gente vai falar disso mais pra frente. Legal. Então, tá aí um exemplo figurativo do que é o outbound. Né? É uma estratégia tradicional de marketing, onde a marca ou a empresa vai atrás do público-alvo ou da persona. Né? Então, aquela estratégia das lojas de departamento que todo mundo cita, que virou até meme na internet, né? Aquela questão de a senhora já tem um cartão da loja tal, não vou citar, né? E fica perseguindo, fica aquela coisa que muita gente acha maçante, mas é um tipo de estratégia de venda e funciona. Né? Se não funcionasse, não estava ativo até hoje no mercado. As diferenças são as que eu falei anteriormente: a mensuração, os dados, tudo isso. Né? A gente coloca até um exemplo aí do Forrest Gump, que é aquela estratégia que você sempre vai estar correndo atrás do seu público. Né? E o inbound é totalmente o contrário. Você desperta o interesse, ao invés de você perguntar se já tem um cartão, você fala dos benefícios desse cartão indiretamente, falando quais são as vantagens de você ter um cartão da loja, sem parecer abusivo, sem parecer muito agressivo. Tá, então você está me dizendo aqui pra gente, Vinícius, que o inbound é mais ou menos uma estratégia de branding, assim, eu apresentar a minha marca, apresentar a minha marca, meu produto fica de lado, assim, eu só cativo o cliente. Na verdade, não. Na verdade, não. Você pode usar o inbound para fazer uma estratégia de branding, porque conforme você vai dando as informações para o seu cliente, ele vai tendo um reconhecimento da sua marca. Né? Eu gosto de usar muito o exemplo da Apple, da Harley Davidson, porque assim, são marcas que ao longo do tempo eles não foram se preocupando somente com as vendas, mas sim com, por exemplo, ensinar como que usa seus produtos, essas questões pesam muito. Então não é só uma questão de branding. Mas tudo isso vai depender do que você desenha e do que você preenche ali num briefing para desenvolver o trabalho. Mas é possível atingir um pessoal de branding com o trabalho de inbound, sim. Então, pelo que você está mostrando aqui pra gente, o trabalho de inbound é um trabalho mais inteligente, né? Assim, a gente não fica sempre correndo atrás do cliente, né? A gente trabalha um pouquinho mais com a cabeça do que, usando o exemplo aqui que você deu aqui, não fica correndo só atrás do cliente, porque uma hora a gente cansa, né? Acaba recurso, acaba energia, o tempo fica escasso, né? E é uma estratégia que, assim, falando em recurso, aproveitando que você tocou nesse ponto, você vai investir muito menos no inbound do que no outbound, porque assim, é o seu conhecimento, né? O conhecimento da sua empresa você já tem. Então o que você vai fazer? Você vai reproduzir isso e ensinar para o mercado o que a sua empresa, o seu produto oferece de solução, ao invés de você ficar correndo atrás dele. Então, basicamente você já vai ter um cliente ali, um lead ou um prospect, que já tem um conhecimento, ele vem adquirindo um conhecimento da sua empresa ou serviço ou produto. Quando ele chega no final desse funil que a gente fala de vendas, ele já foi nutrido, ele já tem muita informação sobre a sua empresa. Então é uma venda concisa. O cara que chega no final do funil, ele vai fechar com você. Não tem um porquê ele querer depois mudar de ideia, cancelar essas coisas, porque ele já foi, ele já efetuou a compra ou a contratação do serviço de uma forma consciente, sabendo o que ele estava contratando. Muito bom. E nesse momento de crise é o mais indicado, assim, o Vinícius, a estratégia de inbound? A gente já viu, você já conseguiu convencer aqui a maioria das pessoas aqui que eu estou vendo que é uma estratégia inteligente, né? Mas na crise ela é aplicável, não é? Qual que é a tua opinião? É aplicável, né? Existem tempos de cada período, de cada estágio do funil, né? Algumas dicas que o pessoal dá
com relação a quanto tempo um prospect ou um lead tem que ficar em determinado estágio, quantos e-mails ou qual alimentação, a frequência de alimentação que você vai dar para esse lead. Mas existem meios de você encurtar isso. Né? A gente vai falar mais um pouquinho mais para frente sobre conteúdo, e isso tem um peso muito grande. Então, voltando ao que eu falei do momento que a gente enfrenta hoje, as pessoas estão em dúvida. E assim, o mercado não pode parar, senão a economia entra em colapso. E aí todas as empresas têm a solução para alguma coisa. Então, quanto mais conteúdo você der para o seu cliente nesse momento, é melhor. Então, é uma estratégia que funciona muito bem. Talvez dê para fazer um misto no primeiro momento. Assim, você vai encurtar um pouco as etapas e acaba se tornando uma nova estratégia de marketing que mistura o outbound com o inbound. Mas a sugestão é que nunca a gente seja agressivo, né? Porque principalmente no momento de crise, de dúvidas, quanto mais parecer que você quer vender uma coisa, mais você queima a sua marca no mercado e menos você vende. Então, tem que ter muita calma nesse momento, mas não pode parar. Então, a estratégia ideal é esse misto. Aqui, mais uma pergunta aqui, o Marcelo Cavalcante está perguntando assim, a pergunta dele é bem direta, né? Como é que eu posso, quando e como eu posso começar uma estratégia de inbound na minha empresa? Aqui ele não cita a empresa dele, acho que ele fica de uma resposta ampla, né? Independente das empresas aí. Cara, qualquer momento, Marcelo. Não tem um tempo ideal para isso. Se você tem um produto, se você tem um serviço, você quer vender isso, é planejar, botar em prática, mensurar e mudar se estiver errado ou comemorar se estiver dando certo, né? E continuar o trabalho. Uma coisa que pesa muito é a continuidade. Não adianta você fazer um trabalho durante 2 meses e parar, porque o inbound, todas as estratégias de marketing andam muito lado a lado com um trabalho ali de marketing digital, né? Então você tem que ter uma frequência, não adianta você fazer um pouquinho e parar, porque você pode ter um boom assim exponencial a primeiro momento, depois vai cair. Então, o mais importante do que quando começar é como continuar, né? Então, eu acho que está respondida a pergunta de uma maneira mais simples, né? Porque a pergunta foi bem direta. Até agradecemos a participação mais uma vez. Marcelo Cavalcante. Marcelo, obrigado, Marcelo. Tá, então, e aí a gente volta um pouquinho aqui para a nossa apresentação. Né? Acredito que já tenha explicado essa frase aí, mas é a estratégia onde a empresa alimenta, né, o público-alvo, a persona, com as informações ricas que a gente fala, com informações detalhadas, né, sem esconder nenhuma informação do produto, serviço, e isso atrai mais o seu público-alvo. Né? Então, você já colocou ele ali no seu funil, e é só você ir alimentando para ele ir descendo para a parte final ali do funil de vendas. Tá? E aí a gente entra numa questão aqui, o que o conteúdo tem a ver com isso? Cara, tudo. Né? Não tem como você falar de estratégia de inbound, de estratégia de marketing digital sem conteúdo. Sempre foi assim, né? Mas tem ganhado uma força muito grande. Então, você construir um conteúdo que não, novamente, que não pareça que você está desesperado para vender alguma coisa, é essencial. Né? Você falar sobre os benefícios, você falar sobre qual é o problema que a sua empresa resolve, é muito mais atrativo para uma pessoa do que você obrigar a comprar. Né? Fica até aquela coisa meio chata. Né? E assim, existem estratégias de conteúdo que foram evoluindo ao longo do tempo. Né? A gente tinha aí uma estratégia que era de otimização de conteúdo para SEO, tudo isso vem evoluindo. E hoje nós temos uma técnica que chama copywriting, né? Que está muito baseada em speech de venda. Então, antigamente você tinha tamanhos de textos que tinha que atender, senão o Google ia reprovar, coisa do tipo. Hoje não tem mais. Né? Você consegue usar estratégias de copywriting para, por exemplo, arte de mídia social, que são frases curtas, mas você tem que ser incisivo, você tem que, né, mostrar para o seu cliente ali, em poucas palavras, chamar a atenção dele e mostrar que você resolve um problema. Então, o conteúdo é a base de qualquer estratégia, desde marketing digital até o inbound. Então, cara, quanto mais conteúdo tiver, melhor. Uma pergunta aqui, na verdade, não é de ninguém, mas essa pergunta é minha. O conteúdo, é muito conteúdo importante ou um conteúdo de qualidade é mais importante? Assim, a gente falando de estratégia de inbound marketing, né? Cara, qualidade.
A gente volta no primeiro slide ali, no segundo slide, que fala sobre a pesquisa. Então, você não vai fazer a pesquisa para nada. Você pesquisou como que é o seu público, como que é a sua persona, você sabe como ele se comunica, você sabe onde ele vai ver as suas ações de marketing, de inbound. Então, é você escrever para o seu público. Assim, principalmente, é uma frase que marca muito para mim, é que assim, o seu público não quer saber de você. Não adianta você ficar falando de você. Ele quer saber o que você vai oferecer para ele. Então, a gente bate muito nessa tecla de fazer um conteúdo com qualidade, mostrar os benefícios, mas ao mesmo tempo você pode guiá-lo para uma próxima etapa, um próximo estágio aí desse funil, que o objetivo é a venda. Só é um pouco mais discreto. E aí, como você vai escolher a melhor estratégia para isso? Como eu falei agora, você identifica a sua persona, junto com isso você vai identificar como você vai ajudá-la, qual o melhor produto para o momento dessa persona, ou se você realmente tem todos os produtos que servem para ela e aí você vai oferecendo isso aos poucos. Então, identificar a persona é a base dessa estratégia para inbound. E você vai falar para alguém e esse alguém precisa ter uma característica. Né? Então, assim, diferente do público-alvo, também é legal a gente frisar isso aqui, a persona é um personagem que se cria, né? Você pode dar até nome para esse personagem, idade, ao contrário do público-alvo, que é uma coisa mais geral, mais genérica. Então você vai atingir uma massa maior. A persona não, você fala diretamente para quem é seu público-alvo, sua persona. Então isso te dá uma assertividade maior, você vai investir menos recursos porque você vai saber para quem você está falando, você não vai ficar a todo momento mudando sua comunicação. Então isso é uma das vantagens. Identificar os locais que sua persona está. Quando a gente fala locais, meios digitais. Né? Então, a sua persona tem muita frequência na rede social, a sua persona gosta de ler blogs, ela gosta de entrar bastante em site para fazer pesquisas, então identifica isso antes. Né? Tudo isso está atrelado à pesquisa. E identificar qual é a linguagem da sua marca, né? Porque também não é só do público que a gente está falando aqui. Sua marca tem que saber se mostrar para o mercado. Então, se você tem uma linguagem própria da sua marca, você tem tudo isso bem desenhado num business plan, num planejamento aí de negócios, você consegue se comunicar muito melhor com quem você quer atingir, com quem você quer que compre o seu produto. Então, é muito importante você ter uma linguagem própria da sua marca. Né? Nós, por exemplo, aqui da VOP, a gente gosta de mostrar bastante essa questão de leveza, de alegria, com essas cores que a gente coloca de padrão de comunicação visual. Isso também é conteúdo, tá, gente? Não é só texto, né? Vídeo, tudo isso é muito importante, tudo isso é conteúdo. Então, tem uma linguagem própria da sua marca. Tá? Com tudo isso, a gente chega a uma conclusão aí de que não tem um melhor ou um pior dentro das duas estratégias, as duas funcionam. A diferença é o quanto você quer investir, qual a velocidade que você quer atingir aí as suas metas de venda, tudo isso. E, cara, não faça nada sem planejamento ou pesquisa. Né? Você acaba dando um tiro no pé. Em vez de você ter um resultado positivo, você tem um resultado negativo. Então, pesquisem bastante seu público, tentem identificar ali qual que é a linguagem que eles usam, onde eles estão. Não se desespere para vender. A gente sabe que o momento é delicado para vendas, o mercado tá difícil, mas toda crise traz uma oportunidade. Né? A gente nem gosta de falar de crise aqui na GoApp, a gente prefere falar oportunidade. Mas falando na linguagem do mercado hoje em dia, é uma crise. Tá? Mas não se deixa bater. Né? Então, respondendo mais uma vez o Marcelo, cara, começa. Dê conteúdo, mostra que a sua empresa tem a solução para quem é o seu público, sua persona, que isso vendo um pouquinho mais para frente, vai te dar uma vantagem sobre a sua concorrência. Até porque, né, as pessoas continuam consumindo, né, o mercado continua consumindo, talvez não na mesma intensidade, né, aquele consumir, as pessoas estão um pouquinho mais cautelosas, procurando se precaver um pouquinho mais, mas tem coisas que são necessárias, porque se as empresas existem, se os produtos existem, é porque as pessoas necessitam desses produtos. Com certeza. Né? Talvez nesse momento estejam um pouquinho mais cautelosas, então acho que a gente tem que fazer um trabalho forte aí, para ficar vivo, ativo na mente dos nossos clientes aí, para que quando essa pandemia, quando esse universo todo de incertezas que a gente está vivendo passar,
a gente vai estar muito mais forte, né? Talvez mais preparado e possivelmente conhecendo um pouquinho mais o nosso cliente, né? É, principalmente nesse momento, né? A gente pode até citar um exemplo da Ambev, né? Que doou algumas garrafinhas de álcool em gel nesse período. É uma ação bonita, é uma ação que eles não estavam desesperados para vender, mas mais para frente, quando lembrarem da Ambev, não vai ser só uma das maiores empresas do Brasil, vai ser uma das maiores empresas do Brasil que ajudou, né, no momento que estava todo mundo desesperado. Utilizou os recursos que ela tinha para ajudar Exatamente. o Então próximo. não se trata só de venda. Tem mais pergunta? Não, no momento não. Tá. Pessoal, obrigado quem participou. Né? A gente fica muito feliz com quem participa das nossas lives, né? Quem consome nossos conteúdos. Mais uma vez, obrigado. A gente volta aí em breve com mais conteúdo para vocês, mais material para vocês. Parabéns aí, Vinícius. Muito boa a sua apresentação, esclarecedora. Eu sei que é uma linguagem um pouco mais técnica para alguns, mas é importante a gente entender um pouquinho do universo do marketing digital, porque a gente está inserido nele, quer queira ou quer não. Né? Às vezes a gente mesmo, dono de empresa, ou como consumidor, ou como executivo, e é bom a gente conhecer alguma coisa, mesmo que seja um pouquinho mais técnica, é um assunto difícil, complicado de falar. Parabéns pela sua abordagem, tá? Foi muito boa. Agradeço pelo espaço e pelo elogio. É muito importante para mim. Muito obrigado mesmo.